É um ponto de vista muito interessante. Oh, você sente a brisa do metrô? Não é uma delícia? Parece que esfria o calcanhar, não é? A cena é uma das mais famosas da história do cinema. Com certeza, você já assistiu algum trecho ou ouviu falar do filme The 7-Year Itch. Traduzido para o português, A Coceira do Sétimo Ano seria o título original do clássico da comédia romântica com a atriz Marilyn Monroe, que inclusive foi inspirado naquela fase que dizem ser uma das mais comuns nos casamentos, a famosa crise dos 7 anos. I've been married for 7 years, and I'm afraid I'm coming down with what you and Dr. Steichel call the 7-year itch. What am I going to do? Crises no casamento são comuns e em qualquer fase da relação. Embora a crise dos 7 anos seja uma das mais comentadas. E em muitas histórias, para chegar até aí, os casais já passaram por outras crises. Para os especialistas, a primeira fase de crise seria o estágio da percepção, que geralmente acontece entre 6 meses e 1 ano após o casamento. É aquela fase em que o casal descobre que morar junto implica na mudança da dinâmica de vida de solteiro, né? Afinal de contas, tem as tarefas domésticas, vem as contas para pagar, os hábitos diferentes. É quando o mundo encantado dos romances de cinema vai cedendo lugar para a realidade. A segunda fase seria a da zona de conforto. Ela ocorre geralmente entre 3 e 4 anos de casamento. É quando o casal começa a ver um ao outro como parceiro garantido. E aí preferem dormir a ter relações sexuais, por exemplo, ou deixam de dizer eu te amo um ao outro. Enfim, relaxam na relação. Que se fosse um filme, inclusive, iam receber logo um... para começar tudo de novo. E, enfim, o terceiro período de crise para os especialistas seria a coceira do 7º ano, geralmente entre o 5º e o 7º ano de casamento. Quando a rotina e as diferenças cansam o casal. Uma fase que leva a entender que aquela paixão ardente do início da relação talvez já não exista mais. É aí que muitos casamentos naufragam, como um famoso clássico. Recentemente, a apresentadora Karina Bach ganhou destaque nas manchetes pelo fim da união com o empresário Amaury Nunes. O ex-casal ficou junto por 4 anos e não teria superado a primeira crise do casamento, relatada no fim de 2021. Na época, segundo Karina Bach, Amaury chegou até a arrumar as malas para sair de casa, mas os dois teriam decidido dar uma segunda chance para o casamento, que, de fato, teve fim em maio deste ano. E será que as crises tão comuns não podem ser superadas? Gisele Bündchen garante que dá, mas haja esforço. Em 2020, o jogador de futebol americano Tom Brady revelou que passou por uma crise matrimonial com a modelo gaúcha. E o casamento quase acabou, hein? As discussões entre o famoso casal eram motivadas pelas tarefas domésticas e pelo tempo com a família. É que, para Gisele Bündchen, essas prioridades foram deixadas de lado por Tom Brady em virtude da carreira do jogador. Alguns anos atrás, ela não sentia que eu estava fazendo a minha parte pela família. Ela sentia que eu jogava futebol a temporada toda e era ela quem tomava conta da casa. Depois, quando a temporada acabava, eu queria focar em todas as minhas outras atividades profissionais. E ela dizia: bom, quando você vai fazer coisas para casa? Quando você vai levar as crianças para a escola? Para não se divorciar, Gisele Bündchen chegou a fazer terapia de casal com Tom Brady. E depois de muitas discussões, os dois ressignificaram a crise
para continuarem juntos. Só que, infelizmente, nos relacionamentos modernos, muitos não tentam superar as crises como Gisele e Tom Brady. Segundo o IBGE, aqui no Brasil, por exemplo, quase metade, 49,8% dos casamentos que acabaram em divórcio em 2020 tinha menos de 10 anos. É como se muitos casais assumissem o papel de empresários negligentes e, diante dos sinais de crise, entregassem o casamento à falência.